Fala comigo. Feliz Dia dos Pais. Como é que você tá? Tudo bem? Vou deixar isso aqui para mais tarde. Esqueci de ligar o microfone. Tem tempo aí? Não, faltam 2 minutos. 2 minutinhos. Já vou começar já. Tinha o microfone lá, e aí durante a palestra eu posso ver. Onde tem? Quantos microfones? Pelo menos um. Usa isso, tem que só virar pra lá. O negócio falou aqui no final. Sim, a Luciana falou. Ok. No final vocês fazem, depois eu venho e faço o encerramento, que eu tenho que falar umas notícias. Então você dá as notícias já, não? Não, depois eu chamo. Eu vou fazer a pressa final. Ah, o senhor vai fazer? A gente vai fazer tudo. Ah, tá. Eu não sabia dessa parte. Tá bom. Então eu dou o anúncio quando acabar a palestra e chamo vocês, daí eu... Você tem anúncio da grade. Como? Tiver anúncio da grade. Dá? É esse que eu vou falar e do outro do filme que vai passar. Pois é. Tá bom. Então eu venho, faço, depois eu chamo você, Ana Lu, e vocês terminam tudo. Porque a gente precisa de ajuda da grade. Eu vou falar. Uhum. Com calma. Uhum. Daí você fala também um pouquinho. Eu falo e você fala um pouquinho também. Tá bom? Já temos que começar já. Bom dia a todos. Bom dia. Oh, vocês falaram forte hoje. Que Jesus possa envolver o coração de cada um de vocês em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina. Hoje nós vamos ter o estudo com Edson. E que Jesus nos abençoe. Mas antes disso, deixa eu ver aqui. Oswaldinho, você faz a leitura pra gente? Sim? Alex, você faz a oração? Ou você faz a... Pode ser o contrário? Pode fazer a leitura e o Oswaldo faz a oração? Tá bom, então. Você faz a leitura, então, e o Oswaldinho faz a oração pra gente. Pode vir. Já vamos começar já para o Edson ter mais tempo para fazer o estudo. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não é a mensagem? Ah, você quer essa mensagem? Desculpa, eu não entendi o que você falou. Aqui é. Essa aqui. Essa daqui, essa mensagem aqui. Tudo isso? Tudo isso. Presente de Dia dos Pais para você. Obrigado, não sou pai, mas obrigado. Já foi um dia, te garanto. Olha, deixa eu ver se eu consigo, estou sem óculos. Pais difíceis. Emmanuel. Tema, pais humanos em divergência conosco. Nervoso? Fica não, que isso é entre amigos. Sério. Nem sempre surge como sendo personalidade adequadas aos nossos desejos aqueles que veem que a vida nos oferece por paz na instância física. Seriam eles maus ou diferentes? Porque não nos entendam. De pronto, os ideais. Desculpa, estou sem óculos, também difícil. Numa interrogativa dessa natureza, toda vez que estivermos na posição de filhos, é possível devamos forma semelhante à questão ao inverso. Habitualmente, julgamos nossos pais humanos quando a razão começa a amadurecer no galho florido de nossos primeiros sonhos da mocidade. Por que eu estou tão nervoso, meu Deus? Calma, eu preciso ficar calmo agora. Tô balançando. Isso é normal, não preocupa não, isso é normal. Aqui na frente é meio difícil. Vai treinando para ser palestrante. Não vou conseguir, não. Certas coisas você sabe que nessa aqui não vai dar, não.
Ainda mesmo estou sem óculos. Nossos pais humanos, quando a razão começa, deve ser. Sobretudo, pretendemos medir as supostas deficiências, depois de passados mais de 20 ou 30 anos, sobre dias semiconscientes da nossa infância. Se não concordam com as nossas opiniões, frequentemente apontamos-los por espíritos passadistas ou intolerantes. Nossa conceituação apresenta, porém, esquecemos de que eles carregam na alma a cicatriz profunda dos golpes que recebem no caminho da experiência. Quantas vezes, por nossa causa, e por isso mesmo, nem sempre será possível colocar os ouvidos ao nível que se nos situa a palavra. Fácil considerá-los desorientados, quando não estejam de acordo com os preceitos que aceitamos como sendo os mais justos. Entretanto, a distância enorme de tempos que existe entre a hora de nossa análise e a hora do berço não nos permite saber quantos problemas e quanto fel amargam, até que adotem padrões individuais da conduta, diversos daqueles consagrados para a vida na Terra. Muito simples categorizá-los a conta da intransigentes quando... Nossa, não tô... Tá ruim mesmo. Não, respira fundo. Não, o problema é que eu não estou aprendendo um e estou matando outro idioma. Esse aqui está matando tudo. Estou suando aqui, mano. Muito simples categorizá-lo a conta de intransigente, quando nos reprovam os pontos de vista. Contudo, raramente estamos nas condições precisas para avaliar a crise que suportaram, a fim de que tentações, desequilíbrios não arrasem o lar que nos serve de apoio e ninho. Se te encontras à frente de pais magoados ou sofredores, recorda um homem generoso que largou as conveniências da própria liberdade para colocar uma família nos ombros. E lembra-te de certa mulher, jovem e bela, que olvidou a si mesma e renunciou à própria vida, padecendo na carne e na alma, para que pudesses viver. Considera que eles se reuniram, obedecendo os desígnios de Deus, a fim de que viesse ao mundo, e se não pudesses ser felizes como esperavam, ou se as aprovações da existência os tornaram sim, quando estiveres a ponto de censurá-los, pensa na alegria e no amor com que eles dois rogaram a Deus te abençoasse, quando nasceste em silêncio, pode também a Deus que os abençoe. Obrigado e desculpa por ter... Você fez um ótimo trabalho. Um ótimo trabalho. Logo, tá vendo? Do outro lado, sem vergonha. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá da vida. E hoje, nesse dia, Senhor, que aqui nos Estados Unidos comemoramos o Dia dos Pais, quero agradecer-te profundamente pelo Espírito que foi, Papai, onde quer que esteja, Espírito desencarnado ou reencarnado. Obrigado, Senhor, porque a vida que tenho agora veio através de papai e mamãe. E hoje agradecemos a Ele, ao Espírito que nos deu a vida, representando a Ti, meu Pai. Papai, eu te amo, papai. Sabemos que temos ou podemos ter tido algumas diferenças, mas sabemos também que estamos em aprendizado.
Portanto, eu te amo, papai. Senhor, uma vez aqui, nesta vida, com a oportunidade que tu nos destes, e todas as coisas, todas as providências, inclusive o Espiritismo, agradecemos-te, Senhor, porque esta é uma oportunidade de ouro, uma oportunidade que temos de nos esclarecermos, de conhecermos a verdade como Jesus disse, e esta verdade nos liberta, Senhor. Nos faz entender a vida eterna, nos faz entender a possibilidade da perfeição, nos faz entender que devemos esquecer os nossos erros e perdoar-nos e sermos perdoados. Obrigado, Senhor, pela vida e por tudo que nos permite, nos permitiu e ainda permitirá. Obrigado, que assim seja. Gente, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Obrigado aos meus colegas aqui que antecederam essa apresentação. O título do nosso estudo de hoje é Paternidade em Transformação. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca que a maternidade e a paternidade à altura de missões. Então a gente vê como é uma responsabilidade que traz-nos uma transformação íntima, uma transformação emocional, psicológica e espiritual de um tamanho assim gigantesco e indescritível. É verdade que traz desafios imensos, mas o investimento e a responsabilidade que Deus nos coloca em mãos por meio da paternidade se torna realmente algo muito valoroso quando a gente vê esses filhos, porque são criaturas em nossas vidas, ali ao nosso trabalho, a nossa orientação, a nossa conduta, sobretudo até uma determinada fase, né? Porque quando chega-se a um momento quando a gente diz que termina a adolescência, seja ela hoje nesse mecanismo dessa adolescência prolongada, né? A gente vê que a adolescência ela começa mais cedo, mas cada vez termina mais tarde. E é interessante esse movimento, mas é um movimento social, é um movimento da nossa época, e a gente quer entender como inicia esse sentimento da paternidade. Em que momento a paternidade acontece? Porque a cada filho, a cada vez que a gente se torna pai, essa paternidade começa de uma forma diferente. Nem sempre o pai entende a paternidade de imediato. Porque para a mãe, quando há o anúncio da gravidez, há uma transformação orgânica, há uma transformação visceral, há uma transformação física que vem ali a galope de uma forma muito intensa. E ela parece encaixar imediatamente naquele papel. Mas e o pai? Será que à medida que o médico diz que temos o resultado da gestação, da gravidez, significa que o pai está pronto? O pai já entende isso? E é diferente, porque a paternidade, ela acontece assim. Tem um elefante ali na minha janela. Tem alguma coisa acontecendo, alguma coisa apareceu. Tem alguma coisa que está surgindo na minha vida, mas eu não sei o que é. E nem sei a dimensão. Às vezes a gente olha ali só uma parte daquele elefante, é a orelha, a tromba. A gente não sabe o tamanho que esse elefante tem e a proporção que ele vai tomar nas nossas vidas. De repente, esse elefante começa a estar na nossa sala de estar, está no nosso quarto, começa a invadir os cômodos do nosso ambiente, do nosso espaço, e a gente pensa que não vai caber.
Como vai caber alguma coisa mais na minha vida? Eu já estou cheio de profissão, já tenho as minhas responsabilidades, tenho esposa, tenho os meus pais, tenho isso e aquilo. Como caber uma criança, uma paternidade na minha vida? E por mais que a gente pense que essa paternidade vai acontecer, ela nem sempre acontece quando o bebê nasce. Às vezes o bebê nasce e a gente ainda não se sente pai. Alguma coisa está acontecendo. E eu me lembro que, vendo a minha esposa com a minha primeira filha, né, ali sentada, às vezes numa poltrona, e as duas adormecidas, e eu olhava para aquela cena e ficava assim, puxa vida, agora um momento de interregno, um momento que pode ser meu, elas estão dormindo, então tudo bem, agora eu vou jogar videogame, vou ver um futebol, vou ver alguma coisa na TV, um filme, alguma coisa, eu vou sair de casa, vou passear um pouco, distrair um pouco. Não me ocorria, por exemplo, que havia várias coisas domésticas a fazer, que a cozinha estava desorganizada, precisava arrumar, ou que uma mamadeira precisava ser feita. Eu não ficava ali pensando que tinha compras para fazer, roupas para lavar. E quando ela acordava, havia um tanto de coisas para fazer que eu não me dava conta. Porque a paternidade ela vai acontecendo assim aos poucos, ela vai tomando forma aos poucos, até que em um determinado instante ela senta no nosso colo. Não tem jeito. Você é pai. E agora você tem uma responsabilidade muito grande, porque aquela criatura pequenininha, indefesa, está sob o seu carinho, o seu cuidado. Não há como a gente fugir desse processo. E aí você se envolve e esse grande elefante vai cabendo na sua vida. E você descobre que você é muito maior e sua capacidade muito maior. Porque você se torna pai, não só pai daquela criança, a partir daquele momento, toda vez que você vê uma criança, você tem a atitude de um pai. Você vê se ela está em perigo, o que está acontecendo, por que ela está chorando, se aquela criança está perdida, se ela se deslocou de alguma forma, se ela se machucou. Então você se torna pai de todas as crianças que você vê. Você está sempre atento ao que vai acontecer ali naquele ambiente. E a gente carrega esse sentimento de paternidade para a vida. Porque às vezes nós vamos ser pais de pessoas que não têm nenhuma ligação conosco, não são biologicamente e nem estão no papel aquela paternidade, mas a gente se torna pai daquela pessoa pela orientação, pelo cuidado, pelo carinho, pelos laços de afetividade que vão sendo conduzidos, porque seu amor de pai, ele não tem limite, ele não tem dimensão. E às vezes a gente fica assim, meu filho, o que ele vai ser? Como eu vou fazer esse filho crescer? Como eu vou fazer esse filho desenvolver? E às vezes a gente vai vendo que o filho vai tomando forma que não é a forma que eu quero, não é o gosto que eu gostaria, não é a mesma ideia que eu tenho. Meu filho é diferente de mim. O que está acontecendo? E a gente ouve tantas e tantas vezes as pessoas falarem assim, a criança é como argila na sua mão para que você molde e transforme. Mas que estranho. Eu devo um oleiro muito esquisito, porque não funciona. A argila não se molda do jeito que eu ponho uma forma, ela se transforma de outra, eu quero de um jeito e ela vai para outra direção e não segue. Gente, nós temos que aprender que a criança não é argila. A criança não é um vaso. A criança é uma planta. Então, aquele ser é um ser vivo. E por mais que você pense que você vai conduzir, aquela criança vai ter particularidades diferentes, vai ter cores, vai ter galhos diferentes. Ela vai crescer, ela vai florescer de uma forma muito diferente, que não está sob sua condição definir como aquela criança vai ser. E às vezes a gente tem na família, a gente é uma família de pinheiros, e nasce lá uma mangueira. Ela funciona diferente, ela não é diferente da minha família. Minha família é toda desse jeito, minha família toda gosta de música, mas aquela criança não gosta de música. Que esquisito! Como eu pus ela para ouvir desde o berço Beethoven,
Eu pus ela para ouvir música clássica, ela deveria adorar piano. E, de repente, aquela criança não funciona do jeito que a gente quer. Ela funciona de uma forma diferente. Porque ela é uma planta, é um ser vivo. E à medida que ela cresce, que você vai descobrindo todos os dias uma coisa nova. Você vai descobrindo aspectos diferentes, características diferentes daquela criança. Então, não pense mais no seu filho como argila. Pense nela como esse ser que vai se desenvolver e vai trazer seus frutos, suas flores. Às vezes vai demorar. Às vezes é igual uma orquídea. Demora para chegar no ponto. E você tem que entender como que aquela orquídea funciona, porque cada uma é de um tipo, como que você coloca água, como você irriga, qual o sol, qual a temperatura, e aí você tem que tomar todos aqueles cuidados. Mas pense nela sempre como esse ser vivo, como essa pessoa que tem essa diversidade, né? E aceite essa diversidade, porque isso é muito importante para o pai. Aceitar o filho como ele é, da maneira como ele se apresenta, nas características. Não é um filho que está errado ou certo, não existe mais esse posicionamento, é a natureza daquele filho. E entender e aceitar isto se torna extremamente importante para a gente levar a nossa vida junto com aquele filho. Fábio Júnior trouxe essa música que é muito bonita, né? E tornou-se famosa, e ela é, assim, arrebatadora. Toda vez que eu vejo ele cantar, eu choro. E tem uma parte que diz assim: pai, você foi o meu herói, meu bandido. Porque todo pai tem esse lado de herói e esse lado de bandido. Porque nem todas as situações e circunstâncias da vida, na nossa relação com o pai, vai ser uma relação positiva, alegre, feliz. Porque há dificuldades, porque o pai não é esse super-herói que a gente construiu na primeira infância. Marcos Pianjas, que é hoje um dos educadores mais proeminentes no Brasil, no estudo da paternidade, ele tem vários livros e vários vídeos a respeito da paternidade, e ele conta um caso que quando ele levava a filha dele para a creche, a filha tinha uma coleguinha, e toda vez que ele chegava para pegar a filha, a menininha, a coleguinha, que era muito falante, falava assim: meu pai é muito mais bonito que o seu. E ele ficava assim: que menina, né? Outra vez, meu pai é muito mais forte que o seu. E ele ficava assim, começava a ser rebaixado, né? Mais bonito, mais forte. Meu pai tem um carro muito melhor do que o seu. E aí aquela menina comparava o pai. E ele falou assim: puxa vida, sabe uma coisa? Eu acho que eu não vou levar a creche, não. Vou deixar minha esposa aí. Não, pensando melhor, é melhor eu ir, porque vai que minha esposa encontra esse outro homem, e aí a coisa vai ficar complicada. Então é melhor eu mesmo continuar indo. E certo dia ele estava buscando a filha e vê a coleguinha com o pai saindo. A hora que ele vê, o pai era baixinho, franzininho, careca, um fosquinha. E aí ele realiza dentro da cabeça: olha, não há criança que vai ver defeito no pai. Para a criança, todo pai é um herói. Todo pai é o melhor. Porque a gente vê na figura paterna essa figura do herói, daquela pessoa que pode tudo, daquela pessoa capaz de fazer todas as coisas, de superar, de resolver todas as coisas. Mas chegou um momento dessa vida, desse processo, que a gente vai amadurecendo e a gente vai descobrindo que o pai não é somente o herói. O pai tem imperfeições, o pai tem dificuldades, o pai traz certas limitações, e às vezes a gente percebe aquela faceta do bandido, porque muitas vezes ele rouba de nós certas alegrias, coloca-nos certas imposições e faz-nos certas castrações, mas que, como o Emmanuel falou na mensagem lida ao início, é muito difícil julgar, porque você vai ter que olhar para trás, talvez 20, 30,
40, 50 anos para fazer um julgamento de um aspecto que aconteceu naquela circunstância, naquele momento, com a visão que você tem hoje, seria muito injusto. Então, nós temos que entender que o pai é um herói no sentido de que ele sempre procura o melhor. Ele sempre entrega o melhor que ele tinha naquele momento. E naquela circunstância, por mais que pareça estranha a posição dele, certamente ele escolheu aquilo que ela achava que era melhor para você. Então, essa compreensão desse lado humano do pai se torna muito importante para as nossas vidas. Uma grande dificuldade de ser pai é o medo de não ser amado. A gente tem medo que a nossa criança não nos ame. Que realmente ela cresça e descubra esse lado humano que a gente é e não nos ame mais. E por isso, muitas vezes, a gente, para evitar esse receio e para fugir ao embate, ao conflito, muitas vezes nós cedemos demais. Nós evitamos colocar limites, que é o que a criança precisa. Então, uma das coisas mais correntes da atualidade de debate é o uso, por exemplo, das telas, do iPad, dos tablets, do celular, etc. E aí a gente fica pensando, os pais hoje, tem pais que entregam os filhos, lá, pequenininho ainda, mal consegue segurar, já tem uma tela na frente. Já tem a babá eletrônica ali ocorrendo. E aí a gente vai ver a Sociedade Brasileira de Medicina e Pediatria recomenda que até os 2 anos de idade não se deve colocar tela nenhuma na frente de uma criança. Que até os 2 anos de idade não é recomendável, os estudos já estão prontos, a ciência já entendeu que não faz bem para um bebê ter telas na sua frente. Mas nós vamos enfrentar os desafios, porque a criança vai para a escola, a criança vai ter coleguinhas, os coleguinhas têm telas. E aí a gente fica lembrando o Steve Jobs, quando em 2010 lançou-se os iPads, alguém perguntou para ele assim, que tipo de jogos seus filhos gostam de jogar no iPad? Ele respondeu, meus filhos não têm iPad. Meus filhos têm livros. Depois o Bill Gates, imagine, os filhos do Bill Gates, que computadores devem ter? E aí perguntaram para o Bill Gates, que tipo de computador seus filhos usam? E quando é que você dá o computador para eles? Ele disse, eu só dou o computador quando os meus filhos passaram a amar os livros. Quando eles aprenderam a ler livros. Então a gente fica pensando assim, se especialistas em tecnologias, se aqueles que são as grandes referências, os grandes paradigmas nessa área, são pessoas que limitam o uso de tela, por que eu, como pai, devo dar ilimitadamente? Ah, mas na minha época tinha televisão. Gente, televisão na nossa época era assim, você assistia um programa, tinha uma propaganda, né? Você estava assistindo lá um desenho, tinha uma propaganda no meio. A gente, como criança, a gente ficava lá esperando a propaganda. A gente ficava assistindo. Aí terminava aquele episódio, o outro só vinha na semana que vem. Você tinha que esperar. E você não interagia com a televisão, não. Terminado o programa, você desligava e ia brincar, ia sair. Hoje é diferente, porque a tela, ela é interativa. E o que acontece hoje é quando a criança está vendo um desenho, ela dá birra para ver a outro. Aí o pai paga uma Netflix e deixa lá a criança 3 dias assistindo mais de 100 episódios sem parar, porque não tem limitação. A criança não para de assistir aquilo compulsivamente. E hoje os especialistas comparam isso ao açúcar. Porque o açúcar, ele é algo que rouba os sabores, né? A gente não dá açúcar para criança exatamente porque o açúcar, ele se torna viciante, porque ele supera todos os sabores, todos os aromas, os flavors dos alimentos e rouba, e você não percebe mais as distinções.
Então, se você dá açúcar demais, sua criança passa a crescer só envolvida, viciada no açúcar. E assim acontece com as telas. Então, nós precisamos dar limites. E não podemos fugir ao medo desse conflito, ao medo de gerenciar esse conflito. Assim como a gente não dá responsabilidade acima do limite para a criança, nós pais precisamos ter coragem de impor os limites. Se uma criança chega para você e fala assim, pai, eu quero comer sorvete agora. Não, filho, antes do almoço você não vai comer sorvete. Isso não é hora de comer sorvete. E a gente, todo mundo entende. Mas quando fala de tela, aí nós temos divergências, né? Mas é um caso a pensar. Nós pais, nós temos umas armaduras. Porque a gente precisa carregar essa força do super-herói, e a gente precisa carregar esta energia. E a criança vê a gente ali como alguém que é realmente esse homem de ferro. Mas a vida é de transformação. E é uma transformação tão grande que hoje a gente carrega o bebê e, eventualmente, no futuro, serão eles que vão nos carregar. São eles que vão nos levar de uma cadeira, são eles que vão nos levantar de uma cama. E aí é uma transformação, um processo de aprendizagem mútua em que nós estamos fazendo, eu e a criança, nesse processo. E não é constrangedor ser vulnerável. Porque quando a criança cresce, ela vai descobrindo as suas vulnerabilidades, aquelas suas dificuldades. E não há mal nenhum em a gente mostrar e tirando essas cascas, né, que formam esse homem de ferro, deixando essa armadura e nos apresentarmos como nós somos. O Rafael Stein, que é uma pessoa que fez uma apresentação no TEDx lá em Campinas, ele tem uma história muito interessante, porque ele conta que em determinado momento ele tinha 2 filhos, o Francisco e a Maria Clara, e o Francisco tinha 10 meses. A esposa, ele chegava em casa e ele sempre ocupado com o serviço, com os projetos dele, e ele sempre ouvia a esposa falar, e ela contava os dias a dia, mas praticamente entrava aqui, saía aqui, né? Ele ia fazendo as outras coisas da vida, preocupado com os cálculos, com as despesas, com os dia a dia, até que num dia ela tira a roupa, vai tomar o banho, abre a porta do banheiro e fala, eu estou percebendo um caroço no meu seio. E a partir daí, em 2 meses, ela tem um diagnóstico de câncer de mama. Em 2 anos, ela falece. E ele se vê, de repente, com 2 filhos pequenos. E aí ele diz que quando ele volta para casa, era a primeira noite, ele não sabia o que fazer. Simplesmente ele pôs os 2 filhos na mesma cama com ele e os 2 dormiram. 30 dias depois, ele precisava levar a Maria Clara para a aula de balé. E aí ele se preparou, mas aí logo na manhã a filha falou, pai, você tem que fazer um coque. Ele falou, coque? Foi no YouTube e descobriu lá como fazer o coque, mas surpreendentemente existem vários tipos de coque que a gente não sabia. E ele não sabia, então ele vai lá, coque de bailarina, acha um e começa a fazer. 5 minutos de vídeo, ele gastou mais de 2 horas. E aí levou a filha, e quando ele chegou lá, tinha que colocar a filha, tinha outras crianças, e aí o que ele fez? Ficou olhando o coque das outras crianças, como que era. E ele falou assim, nossa, meu coque até ficou melhor do que de muitas crianças, estava acima da média. E aí ele ficou super feliz, né, de ter conseguido, e a filha lá no balé e tal, e no final, quando a professora veio entregar a filha para ele, o coque havia se desfeito. E é uma frustração. A Maria Clara xinga ele. Pai, você não sabe fazer o coque, você não faz igual a minha mãe. E aí ele ficou assim, super para baixo. Saiu dali e resolveu fazer, eu vou dar uma volta por cima. Foi numa loja, comprou secador, escova, spray, e tudo que você pensar que existe para fazer coques. E começou a estudar como fazer coque para bailarina. E existem vários tipos, para cada ocasião de bailarina tem coque diferente, gente. Então a coisa era complicada. E aí ele foi entendendo uma coisa que era muito importante, porque a esposa dele fora bailarina, e ele falou assim, uma coisa que eu aprendi na minha vida, que não é
a coisa de ser bailarina ou fazer balé. É muito mais. Porque o que se faz ali quando se leva uma criança no balé é criar um laço afetivo, porque essa afetividade vem das coisas ordinárias da vida, das coisas simples do dia a dia, é do fazer. Então não tem nada a ver com balé, é muito mais do que o balé. É você lidar com criança, é trabalhar ali, fazer o coque, gastar o tempo se preparando, vestir. Isso tudo, essas coisas ordinárias, é que faz o vínculo, que faz acontecer essa relação de afetividade entre nós, pais, e os filhos. Então, pense na rotina como esse mecanismo de viver e criar laços a todo tempo e criar essa afetividade. Porque, eventualmente, nós vamos tentar ser esse homem de ferro, mas não vai combinar. Vai chegar um dia que esse homem de ferro já não vai existir mais na mente do seu filho. E aquele adolescente vai, em vez de te colocar como esse super-herói, vai te colocar na posição que você realmente é. E nem sempre é fácil. Equilíbrio e menos castigo. Nós viemos de uma sociedade, gente, muito complicada, porque é uma sociedade que, até a década de 80, os livros que se tinha de paternidade ensinavam que a gente deveria bater nos filhos. Havia lá, realmente escrito, literalmente, que o bater nos filhos era uma coisa necessária, realmente necessária para a educação. Então a gente apanhou. Tem gente que apanhou um pouco, tem gente aqui que apanhou muito. E aí, esses coros aí da vida, né? Mas, na atualidade, o que se trabalha é mais o equilíbrio, não o castigo. E como a gente trabalhar isso? Você pode pensar assim, meu filho é quebrador de copos, é um campeão de quebrar copo. Toda vez que ele passa na cozinha, quebra um copo. E toda vez que encontra um copo, é um copo quebrado. Ah, não, agora eu vou dar um jeito. A hora que se quebrar um copo, está de castigo. Agora pense o seguinte, se chega um colega seu do futebol e vai na sua casa, vai tomar água e quebra um copo, você fala com ele, agora você está de castigo, não vai ter futebol na quarta-feira. Você fala, é assim. Se você recebe alguém e alguém, de repente, deixa cair um refrigerante no chão, no carpete, suja, assim como o filho às vezes suja tudo de chocolate, as paredes tudo de chocolate, rabisca isso, rabisca aquilo, você coloca o filho preso no banheiro? Você coloca a visita presa no banheiro? Olha, você sujou o carpete, vai para o banheiro, vou te trancar lá, para você pensar um pouco se é assim que você, que você deve ter cuidado. Não é dessa forma. E a gente, então, começa a entender que, para lidar bem com essa questão do castigo e do equilíbrio, a gente precisa colocar a criança como uma pessoa. Então, o Marx Pianjas tem essa frase que eu acho muito interessante. Eu tenho uma crença radical de que uma criança é uma pessoa. Então, quando você vê uma criança, não pensa nela como um ser diferente de uma pessoa. Trate-a como uma pessoa. Porque a hora que você começa a tratar aquela como uma pessoa, você vai pensar assim, olha, eu não ponho ninguém ajoelhado no feijão, eu não ponho uma pessoa trancada no banheiro, eu não puno com varas fulano de tal. Então, é uma pessoa que está à minha frente. Então, tratar o filho como pessoa se torna extremamente considerável nesse equilíbrio que a gente vai ter ao lidar com aquela criança que está à nossa frente e que é um desafio para a nossa educação. Mas o fato é que nós viemos de uma situação que muitas vezes vivemos uma coisa chamada orfandade. Porque nem sempre, agora falando do lado dos filhos, nossos pais foram legais conosco. Nem sempre a nossa história foi marcada de profundas alegrias, celebrações. Às vezes foram marcados de corações partidos, de dores, amarguras, mágoas. E a gente cresce como adulto
o que a gente faz é pendurar esse coração partido num armário lá no fundo do coração e trancar. Eu não quero nem ver, nem lembrar do meu pai naquele dia, naquela circunstância, naquela desventura. E a gente vai guardando esse coração partido dentro de nós e criamos uma coisa que é a orfandade nas nossas vidas. É o sentimento de que a paternidade não funcionou, que a paternidade não foi positiva para mim. E, no entanto, quando nós fechamos e guardamos esse coração partido, criamos uma série de outras repercussões na nossa vida. O Rossando Klinger, estudando vários daquelas pessoas que vão ao consultório ali na clínica, ele relaciona uma série de comportamentos da fase adulta com problemas que nós tivemos com a paternidade na infância e na adolescência. Ele lista alguns que eu trouxe. Sentimento de culpa. Quando a gente quebra algum relacionamento, quando a gente tem uma separação, a pessoa, quando teve problemas no passado com os pais, sente muita culpa. Ela acha que ela é a culpada do mundo não funcionar. Ela acha que é a culpada e responsável por todos os problemas que tiveram. Se ela perde o emprego, ela se sente culpada. Eu não presto, eu não sou bom, porque meu pai não me amou. E eu guardo esse sentimento de dor e acho que eu sou culpado. E esse carregar da culpa, essa coisa tão pesada da culpa, passa a fazer parte da minha vida, porque todas as coisas eu não entendo, não interpreto mais como ocorrências, circunstâncias que tiveram lados diferentes, mas eu acho que eu sou o culpado. Outras vezes, funciona da seguinte forma: indivíduos carentes e frustrados. O que é a carência? É aquela pessoa que nunca está satisfeita com o amor. Entra no relacionamento afetivo, no casamento, no namoro, mas ela nunca se sente plena com o outro. O outro nunca preenche. Há um vazio tão grande, um abismo tão grande, que aquela outra pessoa não te preenche. E por mais que você ame essa pessoa carente, ela ainda continua carente. Ela ainda se sente desamada. É uma carência que não tem fim, não se cura. Então é aquela pessoa que é extremamente excessiva, carente, necessitada de afeto, necessitada de atenção o tempo todo, porque na infância tentou muitas vezes chamar a atenção do pai e o pai não dava atenção. O pai estava ocupado. O pai estava fazendo outras coisas. Então aquela criança se sente ali como adulta na necessidade de uma carência que não se completa. Às vezes é uma pessoa que coloca limites muito rígidos na vida. O que é esse limite? Eu sofri muito com meu pai. Não quero proximidade, afetividade muito próxima. Porque eu tenho medo de sofrer novamente as mesmas coisas que eu vivi na minha infância, na minha adolescência. Então a gente adota o extremo do limite rígido, de não aceitar um avanço, uma amizade, um relacionamento afetivo com alguém, ou então nós passamos a ser extremamente flexíveis e sermos subalternos, subservientes numa relação emocional, numa relação afetiva, porque você quer servir aquela pessoa o tempo todo, fazer tudo por aquela pessoa. E às vezes é você até uma pessoa que aceita a violência, porque você acha que precisa submeter-se a tudo para ser amado. E por vezes somos pessoas que carregamos fúria, raiva. E aquela raiva vem dessa situação de vivência que nós penduramos lá atrás. Ainda temos raiva de ter vivido aquilo, temos raiva do pai, temos mágoa. E essa mágoa se transforma em raiva, em fúria, em agressão. Por vezes a gente não consegue entender por que age dessa forma. E aí a gente encontra em João, no seu capítulo 14, 18, Jesus nos dizendo assim:
não vos deixarei órfãos. Por que Jesus não nos deixa órfãos? Porque ele nos ensinou uma coisa chamada amor. E o amor é um convite para que cada um de nós volte a visitar este passado, esse armário que estava trancado, empoeirado, e que guardava esses corações quebrados. E a gente visite com amor para olhar e ressignificar este momento que a gente viveu. Olhar e dar um outro sentido. Perceber talvez com um outro ângulo, mas é um ângulo chamado amor. Porque eu vou olhar para o meu pai, mas agora com o olhar de quem ama e quem está procurando amar. E talvez o amor te responda coisas que você até então não havia descoberto. E se mesmo assim você não conseguir, pense no perdão. Dê o seu perdão ao seu pai, pelos erros, pelas falhas, pelas privações, pela carência, pela ausência. Porque nós, pais, agora falando de nós na atualidade, não temos grandes modelos, não, gente. Nós vivemos de uma sociedade muito complicada. Eu estava buscando figuras, imagens para falar de paternidade, e quando eu fui ver ali, a partir da década de 70, o grande série que foi para os cinemas e tudo mais, foi qual? Star Wars. O que é Star Wars? É a história do Luke Skywalker que quer matar o pai. Aí eu fui buscar outras referências, relações de pais e filhos, e aí eu encontrei os Simpsons. E o Holmes esganando o Bart. Então, o que a gente tem de referência são esses aspectos ainda conturbados de uma paternidade que não se casa bem com aquilo que a gente quer. A gente vai no Antigo Testamento, fazendo uma leitura aqui ao pé da Bíblia, Deus fala para Abraão para matar o filho. E ele persegue Jó para que ele mostre lealdade e desafia Jó o tempo todo. E a gente olha para a mitologia grega, Zeus. Zeus tinha um relacionamento complicado com os filhos. Zeus colocou o filho Prometeu amarrado no alto de uma montanha, a um rochedo, para que o abutre viesse e comesse-lhe o fígado. E quando o abutre terminasse, o fígado regenerasse, para que o sofrimento não terminasse. Era assim que ele punia Zeus, como Prometeu. E quando a gente busca, finalmente, outras referências na filosofia, Platão, Nietzsche, Schopenhauer, Kant, Locke, vocês sabem o que eles tinham em comum? Nenhum deles eram pais. Os filósofos que influenciam a nossa sociedade na atualidade, esses grandes filósofos, não foram pais. Sabe quem também? Sartre, Foucault, Karl Popper, Spinoza. E quando a gente acha um filósofo que tinha filhos, eles abandonaram os filhos. Hoje, no Brasil e nos Estados Unidos, cerca de 30% das famílias são mães solo, por vários motivos. Mas são mães que vivem sem maridos, famílias em que o pai não está dentro de casa. E as mães se tornam responsáveis pela família. Então nós viemos dessa história, sem essa referência. Mas, finalmente, quando a gente estuda o Evangelho, a gente encontra uma grande referência para nossas vidas. E essa referência está em Lucas 15, a história do filho pródigo, que deveria ser a história do pai e dos seus dois filhos, porque a história, o eixo central dessa história é o pai. É o pai que conduz essa história, embora a gente ressalte tanto a figura do filho pródigo. Jesus conta essa narrativa para explicar a paternidade divina, para mostrar aos judeus daquela época de como Deus atende a todos os seus filhos, porque os fariseus, que eram aqueles que vestiam de branco,
eram aqueles que por 300, 400 anos eram responsáveis por defender a pureza da Torá, eles vigiavam tudo que as outras pessoas faziam e indicavam se as pessoas estavam ou não cumprindo a Torá. E eles perseguiam Jesus o tempo todo. E incomodava os fariseus o fato de Jesus sentar-se à mesa com prostitutas e publicanos. Então, eles criticavam tão assiduamente a Jesus, tão acidamente, que em um momento Jesus conta essa parábola. Nela, o jovem significa os publicanos e as prostitutas, e o filho mais velho, os fariseus. Mas nós podemos fazer um recorte dessa história para olhar para o Pai, para olhar para nós, para ver aqui a atitude de paternidade. E este pai dessa parábola, ele é um pai muito diferente da condição daquela época. É um pai que faz uma ruptura completa com todo o padrão de paternidade que existia dentro da cultura judaica e tanto da cultura romana. Nessa época, o pai, ele era distante do filho. O pai era o patriarca, ele era a referência. E ele era alguém que era muito respeitado, mas ele era tipo um ditador, uma autoridade. E aquele pai, ele se colocava numa posição que ele poderia até exigir a morte do filho se o filho fosse desobediente. Então, nessa história, a gente vai ver esse pai que recebe 2 filhos rebeldes. 2 filhos muito complicados, difíceis. O primeiro filho jovem, o primeiro que a gente vai falar é o jovem, que é aquele que é o filho revoltado. É o filho que chega numa fase e ali, como jovem adulto, diz: eu quero tudo que me pertence. Eu quero a minha herança. E ele é egoísta. Ele não liga para o pai. Ele não quer saber se o pai está bem ou se vai ficar mal. Ele olha a necessidade dele. Eu quero gozar de tudo que o mundo material pode me proporcionar. Eu quero a minha riqueza. E mesmo com o pai em vida, ele exige a herança. Isso seria suficiente para o pai, no mínimo, colocá-lo à parte e não distribuir nada para ele, expulsá-lo da própria casa. No mínimo. Mas o que faz o pai? Ele dá ao filho aquela parte que ele está solicitando. Porque esse pai ensina-nos a respeitar o livre-arbítrio dos filhos. Gente, é tão difícil aceitar o filho como ele é e a respeitar-lhe o livre-arbítrio, principalmente quando nós, pais, que cuidamos daqueles seres com tanto carinho, com tanta dedicação, estamos vendo que eles estão caminhando pelo lado errado da vida, estão fazendo as piores opções. Quando a gente descobre que aquela criatura que a gente ama está fazendo as escolhas erradas. Mas aquele pai da parábola dá o livre-arbítrio ao filho a cumprir, a seguir pelas suas próprias experiências. E a história é tão interessante que, à medida que o filho mais jovem mais se afasta do centro ali da família, da paternidade, mais complicado ele fica. Cada vez mais sofrimentos ele vai adquirindo, mais consequências. Porque sabe o pai que nós estamos todos sob uma lei chamada de causa e efeitos. Então essa lei vai atingir a todos nós. Mas o que faz o pai quando volta o filho? Ele faz uma coisa que um patriarca nunca faria. Ele abraça o filho. Gente, filho não abraçava o pai naquela época. No máximo, ajoelhava para beijar-lhe os pés e as mãos. Mas o que fez aquele pai? Abraça o filho. Envolve o filho. E o que é ainda incrível é que aquele patriarca corre em direção a um filho. Um patriarca nunca corria. O patriarca anda devagar, com equilíbrio, centrado. Até porque suas roupas, suas vestes eram longas. Então ele não andava à pressa.
Mas aquele pai sai correndo em direção ao filho, abre os braços, e Rembrandt coloca aqui nessa imagem uma série de olhos estatalados, que são os olhos dos críticos, daqueles que eram os fariseus, daqueles que se surpreendem e ficam ali espantados diante da atitude daquele pai que supera qualquer condição que aquela época se tinha de educação, de ligação, de afetividade para com os filhos. E então a gente vê em seguida a figura do filho mais velho, que é aquele que ficou em casa, que recebeu mais ensinos, que teve mais instrução, que teve ali o maior contato com o pai. E o que o filho mais velho faz? Age também de forma rebelde, mostra que não tem vínculo com o pai, mostra que não é amigo do pai. Não pergunta ao pai o que ele está sentindo, o que aconteceu, quais são os seus desejos, qual a sua vontade. Ele simplesmente diz: e eu? Que tenho comigo? O que eu recebi até hoje? E ele faz uma reivindicação calculista. É aquela pessoa que faz o dever, mas por forma automática, de uma forma calculista, por inteligência, mas não pelo coração. Porque ele não tem sintonia com o pai. Ele não tem essa mesma vibração com o pai, com seus desejos, com o seu amor. Embora ele fosse o primogênito. Então, o pai, diante daquela atitude indisciplinada e rebelde do filho mais velho, poderia deserdar o filho mais velho. Poderia expulsá-lo da primogenitura. Vocês sabiam que o primogênito é aquele que recebe a maior fração de uma herança e se torna, eventualmente, o líder ali daquele clã, daquele grupo, na ausência pela morte do pai. Mas o que o pai faz? Alguma coisa que não se fazia naquela época. Ele sai em direção ao filho, porque o filho se recusa a entrar em casa, ele decide sair de casa. E o que ele diz ao filho? Filho, por que se preocupa tanto? Se tudo que eu tenho é seu. Por que essa revolta? Se tudo que eu tenho já te pertence. Você é meu primogênito. Como a gente tem se comportado, às vezes? Como o filho mais jovem ou o filho mais velho? Mas tem um sujeito oculto nessa parábola. Assim como no português nós temos o sujeito oculto, nós temos nessa parábola um filho oculto. E esse filho oculto é Jesus, que é o filho que obedece, que atende ao Pai, e que diz que está ali para cumprir a vontade do Pai, e que vibra de tal forma em harmonia com aquele Pai, que diz: eu e o Pai somos um. Porque é o filho que realmente adquire esse título de filho na consonância e na ressonância que faz com o pai. Então, quando nós recebemos na nossa vida a paternidade, todos nós aqui estamos recebendo um sagrado direito de viver um pedacinho do que significa a paternidade divina, a paternidade de Deus. E numa escala tão pequena, desfrutarmos durante um período dessa reencarnação uma proposta de sermos pais e de investirmos nesse trabalho, nessa missão, a qual devemos fazê-lo com o máximo de carinho e com o máximo de nossos empenhos. Porque, em realidade, gente, como diz essa letra dessa canção e essa poesia, não é sobre ter todas as coisas do mundo para si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela para ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva da vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar.
Não é sobre chegar ao topo do mundo e saber que você venceu. É sobre escalar e sentir o caminho que te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso, eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe para perto de mim. Não é sobre tudo o que o dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter mais, porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura o teu filho no colo, sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Então, aproveita. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre desde cedo aprender a reconhecer a sua voz. É sobre um amor infinito que sempre existiu entre nós. É saber que você está comigo nos momentos que eu mais preciso pra me acompanhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre o que é amar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É ver que você me ajudou a trilhar cada caminho meu. É sobre ser abrigo e fazer morada no seu coração. E se eu precisar, você sempre irá me estender sua mão. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça da vida se eu fosse aqui? Pra ser o meu porto seguro, o presente que a vida me deu logo que eu nasci. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Contigo aprendi que o mais importante é ser do que ter, e pelo que eu me tornei só tenho a te agradecer. Você me segurou no colo, sorriu e entendeu realmente o que era amar. E eu desde o primeiro dia, tão pequeno, já soube que em ti podia confiar. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Você me segurou no colo, sorriu e entendeu realmente o que era amar. E eu, desde o primeiro dia, tão pequeno, já soube que em ti podia confiar. Ok, gente. Muito obrigado. Obrigado a você, Edson, pelo estudo maravilhoso. Então, nós vamos agora para a nossa segunda parte, que vai ser uma apresentação dos jovens, mas antes eu queria fazer 2 avisos. No dia 30 de junho, nós vamos ter o Garage Céu. A Silma vai vir aqui, vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas se alguém puder ajudar, já fica o convite para o dia 30 de junho. A Silma vai dar os detalhes, a hora que vai ser, como vai ser. Isso é para ajudar a arrecadar um dinheiro para o nosso centro. Vai ser numa antena, na número 284 da FERJ, se eu não me engano, mas a Silma confirma, tá bom?
beleza? E no dia 13 de julho, nós vamos ter o Nosso Lar 2 aqui, todos estão convidados. Eu posso falar, não sei se a cozinha vai estar aberta, mas pipoca vai ter. A cozinha vai estar aberta. Então a cozinha vai estar aberta. Eu já olhei de canto de olho ali para Alice já. Imagina que não vai estar aberta com docinho ali. Não, vai ter muita coisa boa. Então, dia 13 de julho, sábado, vai ser 1h30 da tarde. Nós vamos passar aqui no telão o filme Nosso Lar 2. Tá bom? Tá dados os avisos. Agora eu convido a Ana Lu, a Silma. Sim. Domingo que vem. Dê aqui o aviso, venha para cá, não se aveste. Não, amigos, domingo que vem é o Encontro da Família, Encontro Espírita da Família em Connecticut. Como todos os educadores vão participar, não vai ter evangelização por conta disso, do Encontro da Família. Okay? A evangelização vai ser um parque em Connecticut. E, rapidamente, essa semana teve a oportunidade foi tudo em cima da hora, por isso também não foi divulgado, eu acabei de comentar com o Pira, mas o doutor Sérgio Thyssen vai fazer uma palestra para a gente no dia 30 de junho também, no mesmo dia da Garagem Céu. O que não impede um evento ou outro, né? Mas, assim, não vamos ter a presença dele aqui no domingo, para uma palestra. Então, muito obrigada. E feliz Dia dos Pais a todos. Então, doutor Sérgio Thyssen, no dia 30 de junho, no mesmo dia da Garagem Céu, está dado os recados, um feliz Dia dos Pais para todos, e que Jesus nos abençoe. Agora eu passo para Silma, Ana Lu, Luciana, para as crianças, para os jovens, e que Jesus nos abençoe, e depois que eles fizerem a oração, nós vamos ter os passes. Bom domingo a todos. Obrigada. Ana Lu, você vai passar algum vídeo? I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Oh, skidamarinky dinky dink, skidamarinky doo. I love you. I love you, Daddy, my dear sweet Daddy. You make me happy when I am sad. I want to tell you how much I love you. When I'm with you, I'm so glad. I love you, Daddy, my dear sweet Daddy. I know that someday I make you mad, but when you love me and say you love me, when I'm with you, I'm so glad. I love you, Daddy, my dear sweet Daddy. You make me happy when I am sad. I want to tell you how much I love you. When I'm with you, I'm so glad, Daddy. When I'm with you, I'm so glad.
Não é Johnny, não? Isso é Johnny, não? Ainda Johnny. Guys, give him a second, okay? Don't do it. Okay, so just leave the recording. Pode ser. Yeah.